As empresas se mantêm em razão de fluxo constante e sustentável de vendas, que proporciona a entrada de capital e que justifica os custos decorrentes do emprego dos meios de produção, gerando um lucro em um valor julgado suficiente pelos sócios. Em razão da dinâmica de mercado, os resultados precisam ser avaliados constantemente para que eventuais distorções possam ser resolvidas antes da formação de problemas financeiros crônicos. Neste capítulo, veremos alguns instrumentos de análise com os quais será possível compreender como os custos são apurados e reconhecer quais indicadores financeiros habilitam a analisar eficiência e produtividade no emprego dos meios de produção. Nas empresas capitalistas, a receita de vendas é a base da formação dos resultados. Receita de vendas refere-se a todo o valor proveniente das operações mercantis das empresas, sendo que essas operações podem advir da atividade de natureza financeira, como nos bancos, ou da atividade de natureza operacional, como na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Para que ocorram as atividades industriais, o processo de transformação depende da manutenção de estoques de insumos que são transformados em bens de consumo ou bens de capital com o emprego dos fatores de produção. No comércio, ocorrem os estoques de produtos, considerando que não há transformação. No setor de serviços, os estoques são de inteligência ou de capital intelectual, considerando que serviço é um tipo de produto que é entregue imediatamente à sua produção, não permanecendo em estoque. Por fim, na intermediação financeira, considerando as atividades bancária e de outras empresas semelhantes, o estoque é de meio circulante ou dinheiro. Em qualquer uma dessas circunstâncias, a primeira análise que se faz é pela comparação contínua dos valores que as empresas geram, deduzidos dos valores que os meios de produção consomem, quer dizer, a formação do resultado é primariamente avaliada deduzindo-se das receitas os custos de produção. A comparação contínua entre a receita de vendas total e o custo de produção permite identificar a eficiência do emprego dos meios de produção. Veja só, se uma empresa qualquer, não importa se industrial, comercial ou de serviços, no ano 1 produz 1.000 unidades de venda ao custo de 1 milhão e vende tudo por 1,5 milhão, a razão entre o total de receitas e o total de custos é o resultado bruto das vendas de 0,5 milhão, que é a diferença entre o valor da venda e o valor do esforço de produção, ou o custo. Agora, se a empresa no ano seguinte produzir novamente 1.000 unidades de venda ao custo de 800, mantendo seu preço de venda de 1,5 milhão, o resultado bruto cresce para 0,7 milhão de reais. Esse é um ganho de valor obtido pela redução dos custos de produção, que pode ter origem em diversas medidas gerenciais, como melhoria do uso da tecnologia, treinamento, etc. O fato é que isso representa um ganho de produtividade, ou seja, com o mesmo esforço produtivo, foi possível gerar uma entrada igual de capital, reduzindo os custos de produção, que culminaram em um resultado mais expressivo. Veja que esse tipo de comparação é muito eficiente quando é realizado em momentos consecutivos, e o que se revela é uma tendência de melhoria ou de piora. E onde é possível encontrar esses valores? Vamos ver? Os valores utilizados nesse tipo de avaliação se encontram em 2 relatórios financeiros, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. À medida em que a empresa vende os estoques de mercadorias ou de produtos que se encontram no ativo circulante, esses saldos vão sendo acumulados como custo na DRE. Por outro lado, os valores relativos às vendas realizadas para os clientes vão sendo acumulados na receita de vendas. É importante lembrar que no balanço patrimonial a gente tem saldos, quer dizer, os valores são como contas correntes, aumentam quando os clientes compram e reduzem quando os clientes pagam.
O mesmo acontece com os estoques. O saldo aumenta quando se adquirem mercadorias ou se produzem novos produtos e diminui quando os produtos são entregues aos clientes. Já lá na DRE, os saldos são acumulados todas as vezes que se vende algo. A receita de venda sobe e todas as vezes que se entrega um produto a um cliente, o saldo dos custos também sobe. Isso ocorre ao longo do ano. É importante salientar o seguinte: produtos e mercadorias são ativos enquanto não são vendidos. No momento em que são vendidos, seu valor se converte em custo e é diminuído do valor da venda lá na DRE. As vendas de bens, mercadorias e serviços ocorrem todos os dias nas empresas e esse fluxo de vendas depende da capacidade da empresa de investir em meios de produção para que possa preservar sua competitividade. Por exemplo, é importante que parte da receita de vendas seja destinada à aquisição de novas máquinas, compras de novas tecnologias, construção de prédios novos e contratações. Esses itens devem ser também administrados e podem ser utilizados em conjunto para que seja possível identificar a evolução da capacidade produtiva e das vendas. Esse gráfico ele demonstra que a produtividade no âmbito financeiro representa o quanto de receita é possível obter em relação aos custos incorridos. Neste caso, o gráfico demonstra pela evolução das colunas que a cada ano as receitas foram maiores do que os custos comparativamente, ou seja, para o ano mais antigo, que é x-2, para cada real de custo foi gerado 1,19 de receita. No ano posterior, que é x-1, cresceu para 1,45 de receita para cada real de custo e no ano mais recente, que é x, 1,54 de receita para cada real de custo. Ou seja, em termos financeiros, a cada ano a empresa melhora sua eficiência, vendendo mais comparativamente ao custo no qual incorre. A produtividade está relacionada à eficiência, que no âmbito financeiro representa a evolução da capacidade de ampliar o resultado de vendas comparativamente ao valor que se investe na renovação de seus meios de produção. A linha vermelha é a evolução da eficiência. Ela demonstra um acréscimo ao longo do triênio, em que, no ano mais antigo, que é x-2, cada real investido nos meios de produção gerou 1,60 de resultado positivo. No ano subsequente, x-1, cada real investido na renovação dos meios de produção significou 4,08 de resultado positivo. E no ano mais recente, que é x, o resultado positivo foi de 4,33 para cada real investido em renovação dos meios de produção. Dá para perceber, por meio de uma análise dos indicadores ao longo dos anos, como a empresa tem administrado seus investimentos. Ela, de fato, faz investimentos e esses investimentos foram os responsáveis pela redução de custos e, consequentemente, melhora de resultado. Essa empresa obteve resultados significativos em suas operações nos 3 anos consecutivos. Ao avaliar esse resultado, é possível observar duas coisas. Primeiro, o impacto dos custos sobre as receitas, sendo que os custos são, em todos os anos, superiores à metade da receita, ou seja, são muito significativos. E segundo, o resultado crescente ano a ano. É possível associar esses resultados crescentes aos investimentos realizados, que culminaram na ampliação de vendas sem que a empresa incorresse em custos proporcionais. Portanto, é fundamental que a empresa busque redução de custos, mas, invariavelmente, para que essa redução de custos ocorra, deve também ocorrer investimento. Vejamos agora como monitorar os custos de produção para obter a melhoria crescente dos resultados. Em primeiro lugar, é importante entender o que significa custo. Nesta abordagem, o custo é um gasto que está associado aos gastos incorridos na produção, ou seja, todo o recurso econômico que foi gasto para se obter o produto, disponibilizar a mercadoria ou prestar o serviço. Logo, esses gastos referem-se à atividade fim da empresa. Em sua atividade fim, a empresa pode incorrer em 3 tipos de gastos, ou componentes do custo, que são
os materiais ou recursos físicos que são incorporados aos produtos, como plástico, metais, etc. A incorporação de materiais é típica da atividade industrial. Você não terá materiais incorporados na prestação de serviços, não é? Nas vendas de mercadorias, eventualmente, você verá a incorporação de materiais, como, por exemplo, embalagens de proteção, copos para líquidos, que atuam diretamente na venda, não são opcionais. Quer dizer, sem eles não seria possível vender o produto. É o caso, por exemplo, de embalagens para conter o sorvete na sorveteria. A embalagem faz parte do produto, mas é adicionada no momento da venda e sem ela não seria possível vender. Outro componente é a mão de obra, que é o esforço humano para transformar materiais se for uma indústria, atividade de vender se for o comércio ou atividade de oferecer trabalhos especializados se for uma empresa de serviços. É importante salientar que o custo de mão de obra decorre rigorosamente das pessoas que estão associadas direta ou indiretamente à produção ou à prestação de serviço. Pessoal que desempenha, por exemplo, atividades administrativas com foco interno na empresa não prestam serviços de produção, logo não são custos, mas despesas. O último componente dos custos são os gastos gerais. Gastos gerais são a maneira de nomear tudo o que é custo, mas que não é nem material nem mão de obra. Por exemplo, energia elétrica gasta nas máquinas, água dos banheiros da fábrica, espaço físico de produção ou baias de atendimento, espaço físico de loja. Bom, tem que lembrar também que o espaço físico tem que receber uma grandeza financeira, não é? Por exemplo, se a empresa paga aluguel do espaço em que atende clientes, se for comércio ou serviços, ou que processa os materiais, se for indústria, o custo será apenas o valor da área quadrada que representa o setor de atendimento ou a fábrica, tudo bem? A parte da administração não é custo, então precisa saber como é o valor do metro quadrado e multiplicar pela quantidade de metros quadrados da fábrica ou do setor de atendimento. O restante é despesa. Então, somando-se todos os valores desses três componentes, temos o custo total de um produto, mercadoria ou serviço. Mas assim, como é que é calculado cada um desses custos? O custo do material é calculado tendo como base o preço pago na compra acrescido de fretes e seguros, que são valores que eventualmente são cobrados pela empresa para entregar o material e que integram o custo quando pagos pela empresa adquirente. Deduzidos os tributos que incidem sobre a compra, que pode ser ICMS se for compra de mercadoria, ou ICMS mais IPI se for compra de material para processamento na indústria. Muito bem, o valor do custo médio é sempre atualizado pela entrada, pois uma entrada coloca um valor novo no sistema. Sempre que um material é requisitado para a produção, ele sai pelo preço médio vigente no momento. Essa modalidade de cálculo é definida pela Receita Federal e é denominada de custo médio. O outro componente do custo é a mão de obra. A mão de obra é o trabalho associado à produção, né? Na indústria são os operadores de máquina, por exemplo. No comércio, os vendedores. E na prestação de serviços são os trabalhadores especializados, como médicos, engenheiros, analistas, que vendem soluções. O custo de mão de obra abrange os desembolsos incorridos pela empresa em benefícios pagos aos empregados, como salários, abonos, tributos. O último componente dos custos são os gastos gerais. Gastos gerais são todos os outros custos incorridos na produção de bens, mercadorias ou serviços que não sejam materiais ou mão de obra. Os gastos gerais são usualmente atribuídos aos gastos como energia elétrica, água, aluguel, depreciação, por exemplo. Depreciação é a perda de valor pelo desgaste que sofrem os equipamentos, instalações e edificações da empresa em razão do seu uso. Na realidade, cada equipamento perde valor de uma maneira diferente,
mas, para fins de custo, a perda de valor obedece critérios fiscais determinados pela Secretaria da Fazenda da União. Por exemplo, edificações, a taxa de depreciação é de 4% ao ano, instalações 10% ao ano, e mais uma série de outros recursos que têm as taxas de depreciação anuais arbitradas pela Receita Federal. O cálculo da depreciação toma como base o valor histórico de aquisição de bem, do preço pago, P, subtrai-se um valor residual, R, que representa o menor valor de venda do bem, quando ele não servir mais para a empresa, e multiplica-se esse valor por uma dessas taxas listadas, I, dependendo de qual seja o bem. Agora, para termos o custo total, em tese, basta somar os custos de materiais aos custos de mão de obra, aos custos gerais, certo? Mas não é bem assim. Os componentes do custo se comportam de maneira diferente uns dos outros. Alguns são facilmente identificados e quantificados em uma unidade produzida, tanto de serviço quanto de produto mesmo. Os componentes que são facilmente identificáveis e quantificáveis em uma unidade de produção produzem um valor determinado de custo e são denominados de custos diretos. A mão de obra é direta quando se refere a um trabalhador que empenhou um tempo que pode ser medido na produção de um produto ou serviço. Assim ocorre também com materiais que podem ser mensurados por unidade de produção ou um gasto geral. Por outro lado, os custos indiretos não têm uma incidência determinada por unidade de produção e precisam ser estimados. Por exemplo, lubrificantes das máquinas que é utilizado na produção, mas que para ser atribuído a cada unidade produzida precisa ser estimado por um critério administrativo. Esse critério ele é denominado critério de rateio. O rateio é uma estratégia pela qual se distribui o custo indireto entre os produtos. Por exemplo, o valor do aluguel da fábrica é um custo indireto que precisa ser distribuído quando, sob o mesmo teto, se produzem produtos diferentes. Suponha que o aluguel de uma fábrica seja R$15.000 e que essa fábrica produza 3 tipos diferentes de produtos. Um critério pode ser utilizado para distribuir esses 15.000 é a área quadrada que ocupa cada um dos processos. Suponha agora que a fábrica tenha 10.000 metros de área e que o processo produtivo do produto 1 ocupe 3.000 metros, do produto 2, 4,5 mil e o produto 3, 2,5 mil metros. Vamos lá na planilha dar uma olhada como é que a gente faz essa distribuição. Para o nosso exemplo, eu vou fazer o cabeçalho e depois a gente continua. Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora o que a gente faz. No nosso exemplo, nós tínhamos uma área ocupada igual a 3.000 metros para o produto 1, depois 4.500 metros para o produto 2, depois 2.500 metros para o produto 3, isso daí deve dar uma área total de 10.000 metros. Vamos formatar os números para que eles fiquem mais fáceis de entender. Eles não têm ponto e vírgula, então pronto, só tem ponto, aliás. Muito bem, agora qual é o custo do aluguel? O custo do aluguel, tá? Ele é de R$15.000, certo? R$15.000 é o custo do aluguel. Esse daqui é dinheiro. Então, vamos colocar ele como 0,00. Agora a gente precisa, por regra de 3, dividir esse valor entre todas essas áreas parciais. Se 10.000 é igual a 15.000, né? Um dividido por outro, certo? Então, este valor aqui é o valor do aluguel por metro quadrado. Basta que eu multiplique este valor por metro quadrado pela quantidade de metros quadrados desse produto que ocupa a produção do produto 1.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou travar o C5, eu vou travar em linha 5, tá? Que é para ele não oscilar à medida em que eu puxar. E depois de ter travado ambos os valores, eu vou pegar e vou multiplicar por 3.000. 4.500. Agora eu vou pegar e vou puxar para as outras posições. Pronto, já modifiquei, já multipliquei e agora eu tenho o valor do custo do aluguel para cada uma das áreas ocupadas por cada uma das produções, tá bom? Vou colocar aqui para ensejar minha planilha as nossas costumeiras 2 linhas e é isso aí. Assim como o aluguel, que é um gasto geral, a mão de obra será indireta sempre que não for possível atribuí-la a um único produto objetivamente. Voltando lá na planilha onde já fizemos um cálculo geral dos custos de mão de obra e aproveitando o exemplo para custos de 3 produtos diferentes, poderemos distribuir os custos globais. Vamos supor, primeiro, que cada operador trabalhe na confecção de um produto diferente, então teremos o custo de mão de obra de cada um atribuído ao respectivo produto com que trabalha, custo direto. Mas ainda existe o gerente. Supondo que o gerente seja responsável pelas 3 linhas de produção e dedique tempos iguais para cada uma, então é necessário ratear o valor do seu salário para cada uma das linhas em 1/3. Bem, agora é possível saber o custo global da produção de cada produto e também quanto custa uma unidade produzida de cada produto. Basta acumular os valores. O custo de estoques que calculamos anteriormente é esse. Na tabela, o valor da saída representa o estoque destinado à produção. Lembra que eu falei? Vamos supor que ele foi todo o estoque destinado à produção de produto 1, produto 2 e produto 3, em partes iguais. Agora, vamos adicionar o valor da mão de obra, que será o valor que calculamos anteriormente. Bom, agora com os valores calculados, nós podemos distribuir para o produto 1, para o produto 2, para o produto 3 e, por fim, os gastos gerais também foram calculados e podem ser acumulados. Basta retornar na tabela. Lembrando que gastos gerais nesse nosso exemplo possui 2 elementos. Um que é a depreciação, que nós vamos considerar que todos esses recursos foram utilizados igualmente em todas as linhas. Então dividiremos o valor mensal igualmente para cada produto. E por fim, tem mais um gasto geral. O custo de aluguel, que também já foi distribuído entre os produtos. Para o produto 1, para o produto 2, para o produto 3. Agora nós podemos totalizar esses valores e saber qual o custo total da produção desses 3 produtos. Os custos possuem outra característica importante que está associada ao volume de produção. Alguns componentes do custo evoluem proporcionalmente à produção, ou seja, se a produção aumenta, ele aumenta. Se a produção diminui, ele diminui. É o caso clássico dos materiais. Quando se produz mais, se consome mais material, não é? E se não se produz nada, não se consome nada. Mas não é assim que funciona, por exemplo, para o aluguel, que nós calculamos e que integra o custo. Mesmo que não se produza nada, o aluguel é aquele valor. Ou, por outro lado, mesmo que se produza mais do que esperado, o custo de aluguel não aumentará. Esse aspecto do custo é considerado em uma modalidade de análise chamada de análise de curto prazo. Na análise de curto prazo, nós comparamos a evolução dos custos e da receita de vendas em períodos curtos, como um mês. Por meio dos dados obtidos pelo levantamento e cálculo de custos, podemos analisar a evolução do valor da produção versus a quantidade produzida. No exemplo com o qual nós trabalhamos, temos um custo fixo que é o aluguel. Ele é representado por uma reta, pois ele assume um valor independente da quantidade produzida. O outro vetor é o custo variável. Se considerarmos que os trabalhadores são horistas, seu salário será maior se a produção for maior, e se a produção for menor, o salário será menor,
pois depende das horas trabalhadas. O mesmo acontece com o material. Se forem produzidas mais unidades, mais material será gasto. E se forem produzidas menos unidades, menos material será gasto. Por isso, ele está representado por uma linha que cresce no gráfico. Quanto maior a quantidade, maior o valor dos custos. Essa outra linha representa as receitas de vendas. Quanto maior a quantidade de produção, maior o volume de vendas, que gerará um fluxo de entrada de capital que deve ultrapassar os custos. Só que isso não acontece no início, mas em algum momento. Essa linha tracejada representa o momento em que a linha de vendas toca a linha do custo fixo e variável. Demonstra-se que, atingindo-se esta quantidade de vendas, o valor obtido em pagamento será suficiente para pagamento de todos os custos fixos do mês, mais todos os custos variáveis incorridos até aquele momento. Esse é o ponto de equilíbrio produtivo. Abaixo desse ponto, os custos incorridos serão cobertos e, acima desse ponto, os valores adicionais concorrerão para melhorar o posicionamento financeiro da produção. Isso significa que quanto mais cedo no mês o ponto de equilíbrio for atingido, mais tempo no mês restará para ampliar a margem de segurança. Em suma, quanto menor o ponto de equilíbrio, melhor. Existem dois indicadores mais importantes que podem ser facilmente construídos a partir desse tipo de controle. Um deles é a margem de contribuição unitária, que é o resultado obtido diminuindo-se os custos variáveis unitários do preço de venda unitário de um produto. Um menos o outro permite identificar a amplitude dessa área. Por sua vez, o ponto de equilíbrio pode ser calculado dividindo-se o valor do custo fixo total pela margem de contribuição unitária. Ao dividir o custo fixo total pela margem de contribuição unitária, é possível saber quantas unidades de produção vendidas equivalem ao total dos custos incorridos. A análise de curto prazo é uma ferramenta básica para avaliar se a produção está apresentando resultados no tempo certo. Mas essa não é a única análise possível de ser realizada a partir das informações de vendas e custos. Por exemplo, quando a organização investe na aquisição de tecnologias e bens de capital, espera que esse investimento seja acompanhado do respectivo fluxo financeiro resultante do aumento de vendas, que garanta o financiamento suficiente para as operações. Entretanto, condições fortuitas do mercado e eventuais falhas no dimensionamento dos investimentos podem produzir problemas que não são facilmente observáveis, pois usualmente estão dispersos no longo prazo. Em algumas circunstâncias, as empresas podem se envolver com um fenômeno denominado overtrading, ou negociações excessivas. O overtrading ocorre quando uma quantidade de operações de compra ou venda excede o nível mais alto esperado sem que o retorno previsto seja proporcional a esse excedente. Esse é um indício de desequilíbrio financeiro que pode ser evidenciado inicialmente pelo cálculo do capital de giro próprio. Nós já vimos o cálculo desse mesmo indicador no capítulo 4, pela diferença entre o ativo circulante e a soma do passivo circulante e não circulante. Mas para o overtrading, nós vamos calcular considerando apenas a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Esse valor é o valor que retorna das operações. Se ele for positivo ou nulo, então a empresa se mostra capaz de pagar seus passivos com seus ativos próprios no mesmo período, mas se ele for negativo, então significa que a empresa não está sendo capaz de honrar suas dívidas de curto prazo. Os valores do ativo circulante representam entradas de caixa e estão associadas às saídas de estoque, ou seja, toda vez que uma venda é recebida, é porque em algum momento houve uma saída de estoque, mas também há uma obrigação no passivo circulante, contraída com fornecedores ou com funcionários.
Para analisar se o resultado que a empresa gera a partir das vendas não deriva de excesso de negociações, é necessário comparar o valor do CGP ao valor dos custos dos produtos ou serviços vendidos, calculando o QRCGP, ou coeficiente de rotação do capital de giro próprio, em que se divide o custo dos produtos e serviços vendidos pelo CGP. Pela divisão, é possível analisar se o incremento de entregas de estoque do CMV é condizente com o incremento da capacidade financeira da empresa descrita no CGP. Observar apenas o fluxo de vendas da empresa e associá-lo à saúde financeira do empreendimento representa uma visão parcial sobre as relações entre finanças e produção. É necessário considerar que os custos variáveis são significativos e reduzem a margem de contribuição sobre cada venda. Por outro lado, a ampliação da produção com os mesmos recursos permite reduzir o custo fixo por unidade produzida, demonstrando que o aumento da produtividade é uma maneira de se reduzir esse tipo de custo. Assim, gerenciar custos representa mais do que analisar valores de produção. É necessário compreender seus reflexos nas vendas e na geração de caixa. Até o próximo capítulo. Tchau!